Olá, futuros e futuras canadenses. Hoje eu tô aqui com Renata, dona da Go North, né, minha parceira há quase 5 anos aqui no Canadá. E hoje a gente vai conversar com vocês sobre o que esperar, né, do Express Entry, desse novo TR2PR, que até agora a gente não sabe o que vai acontecer com esse novo TR2PR. E para vocês, né, que estão curiosos, né, com o que a gente vai anunciar no final da live, eu já deixo aqui o e-mail de contato, né, o parceriakit@gonorthsa.com, para todos vocês que estão interessados em migrar para o Canadá agora em 2022, 2023, com a volta aqui do Express Entry, graças a Deus, né, voltou Federal Skilled Worker. E vou deixar a Renata se apresentar, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, e aí a gente parte para, né, o assunto e para as dúvidas que vocês deixaram também. Vai lá, Rê. Bom, gente, Kit me apresentou como dona da Gonorte. Não é bem assim. Eu sou uma das consultoras da Gonorte. Uma das consultoras da Gonorte, nós duas e os outros consultores licenciados, nós trabalhamos com processos de vistos e imigração para o Canadá. Então, a gente faz um monte de Express Entry, um monte de programa provincial, eu faço um monte de visto de estudo, de trabalho. A gente faz análises que assim, quando o cliente está planejando a vinda para o Canadá, nós sentamos, o cliente senta comigo, com a Kit ou com outro consultor licenciado da Gonorte para traçar um planejamento que funcione de acordo com o perfil dessa pessoa. Então, desse planejamento começa-se a história dele no Canadá, desse cliente. Então, a gente vai avaliar se tem chance de imigração direta, se já dá para criar perfil no Express Entry ou não, se essa pessoa tem o perfil para ser chamado para um programa provincial, seja o programa de Ontário, Alberta, enfim. A gente analisa todos esses pontos e aí a gente direciona o melhor caminho. Então, infelizmente, o brasileiro não fala inglês como a segunda língua, né? Como é o caso dos israelenses, dos indianos, dos filipinos. Então, muitos dos nossos clientes têm perfil para imigrar por causa da experiência de trabalho, por causa da formação acadêmica, idade e tal, mas às vezes falta aquele pontinho a mais, sabe? Aquele vínculo com o Canadá, e aí a gente direciona esse cliente para o melhor caminho. Então, a gente faz esse tipo de análise que a gente chama de análise de perfil para a imigração ou análise de visto em casos de vistos. Então, é a nossa especialidade. Kit, ela está até abrindo muito o portfólio dela profissional, pegando províncias, assim, diversas províncias, mas eu pego mais British Columbia e Ontário. Agora eu estou querendo focar bastante em Alberta, porque muitos clientes estão querendo vir para Alberta, muitos, assim, a Alberta está bem na cabeça dos brasileiros. Então, assim, eu estou pegando muita análise de perfil de pessoas que querem ir para Alberta, por isso que eu estava lá agora conhecendo mais, me aprofundando, fazendo contato para ver se realmente é uma opção viável para vocês. Visitei até um college super famoso, o SAIT, assim, que tem muitos estudantes querendo ir para o SAIT. Então, se vocês quiserem feedback, pode falar comigo, eu dou feedback lá de como é que foi. Enfim, a gente trabalha com isso. O bom de vocês contratarem uma consultoria licenciada como eu e a Kit é porque a gente pode representar vocês, tanto diante do consulado quanto perante a imigração. E isso é um ponto muito importante para você lidar com essa ansiedade de espera, de tudo que demora um processo de imigração ou um processo de visto. É basicamente isso. Gente, já estou falando demais. Isso. É uma coisa que, inclusive, eu comentei recentemente, né, agora nos stories, algumas coisas, alguns absurdos que a gente ouve quando a gente está fazendo aplicação de visto, às vezes aplicação de PR, e coisas que vêm não somente de Eu adorei esse tópico, viu? Adorei o tópico que eu vi, adorei. E uma coisa que eu notei, inclusive, porque outras pessoas falam, não, o consultor de imigração falou isso, é assim, a gente na Go North, a gente trabalha com muita transparência, especialmente assim no que diz respeito ao que foi posto na sua aplicação. Todos os documentos que a gente coloca na aplicação, a gente manda antes para o cliente dar ok. No que a gente montou, no que a gente fez, assim, a nossa carta de representação, tudo a gente manda para o cliente dar ok antes. Para você saber exatamente o que está na sua aplicação, como foram como foi montada a comprovação financeira, tudo. Então, assim, se vocês estão buscando, né, auxílio de forma transparente, e assim, Renata e eu somos muito sinceros, né? Então, assim, a gente não vai passar a perna em vocês de jeito nenhum, porque a gente não ia conseguir viver com a gente mesmo se a gente fizesse isso, né? A gente não tem esse perfil, a gente vai ser 100% transparente com vocês o tempo inteiro. Vocês podem entrar em contato com a gente vai prestar o serviço, né, com a melhor qualidade que a gente conseguir para vocês. Só mandar e-mail aí pro e-mail que tá aqui embaixo, tá? Então, acho que esse é o começo da nossa live de hoje. Mas, Rê, e o Express Entry que voltou? Então, uma das coisas que eu estou me divertindo com o Express Entry é ver a frustração da Kit com o Federal Skilled Worker, né? Porque o que acontece, gente?
Tava todo mundo ansioso, tinha parado os sorteios do Express Entry para o mundo, né? Tava muito focado nos programas provinciais, então a gente não tinha Federal Skill Worker para quem não estava no Canadá vinculado à província já há muito tempo. Então, estava aquela expectativa de que vai voltar os sorteios, a gente vai conseguir ter rodadas assim constantes e tal. A gente fez até um bolão para saber de pontuação, quem que ia acertar as pontuações e tal. 512, eu acho. 512 eu acho que eu botei 570. Eu acho que eu botei 570. é muito absurdo. Acho que não foi. Acho que não foi isso, não. Depois eu vou ver. Foi muito Tá, alto. vamos ver. Aí vamos lá. Aí todo mundo estava esperando que a pontuação fosse alta, mas a gente achava que o número de convites seria alto também. Então, assim, a gente estava naquela expectativa. A pontuação vai ser alta, mas eles vão convidar bastante, daí a tendência a pontuação é cair e tal. Mas o que, que aconteceu? Eles realmente colocaram a pontuação muito alta, não é que eles colocaram, a nota de corte foi muito alta, porque a fila de pessoas que estavam esperando esse sorteio acontecer já era muito grande. Já eram quase 2 anos sem sorteio. Então, assim, tinha muita gente na fila esperando. Quando abriu, aquela pontuação foi lá para cima. Só que o que mais chocou tanto a Kitty quanto eu fiquei chocada e os demais consultores foi porque o número de vagas foi pouco. Isso significa o quê? Que os sorteios vão continuar com pontuação alta. A Kitty acha que até final do ano, né, Kitty? Eu acho que a gente vai ver ali perto dos 500 pontos, ali até o final do ano. Quando eu digo perto dos 500 pontos, é assim, entre 490 e 510 a gente vai ver chegando ali. É o que eu tô torcendo, porque assim, a gente vai começar a ver o quê? As pessoas percebendo que elas precisam aprender francês, a gente vai ver todo aquele pessoal que ficou um tempão esperando para poder refazer a prova do IELTS, refazendo a prova do IELTS e criando perfis com notas boas. Então, e é claro, as pessoas vão começar a ganhar Canadian Experience, todas aquelas coisas que acontecem todos os anos, normalmente, no momento de muitos perfis. Então, eu imagino que a gente vai demorar um pouco mais para conseguir descer dessa nota, se eles continuarem chamando menos de 2.000 pessoas por sorteio, né? Assim, eu sempre tento ser otimista com relação ao Express Entry, mas assim, depois de ver 1.500, 1.750 vagas, eu assim, acho que pro final do ano a gente vê ali perto da casa dos 500 mesmo. E aí depois... Agora, gente, eu estava conversando com a Kitty antes da gente estar na live. Acho que é um ponto muito importante para vocês entenderem aqui. O Canadá está realmente precisando de profissionais qualificados. Não é aquela conversa de que o Canadá precisa de você, o Canadá está implorando para o brasileiro, não é nada disso, tá? Eles não estão precisando dos brasileiros todos virem para cá, não é nada disso. Eles procuram profissionais qualificados que possam contribuir de alguma forma para a economia do país, certo? Então, assim, pensando nisso, você vai ver que ele é interessante para eles continuar recebendo imigrantes. É interessante para eles continuar fazendo sorteio de Express Entry, continuar recebendo imigrantes. Mas o que está acontecendo? A gente está com backlog, a gente está com vários processos que ainda estão atrasados. Então, eu creio que eles ficaram com temor, assim, preocupados em abrir muitas vagas e não dar conta do tempo de processamento, já que o Express Entry promete fazer o processamento em 6 meses. Uma média de 6 meses. Se eles abrirem para o mundo inteiro, 4.000 vagas, 5.000 vagas a cada chamada, como é que eles vão dar conta disso tudo? Se eles estão recebendo, nesse momento, as aplicações que já estavam atrasadas e se eles estão ajudando os refugiados da Ucrânia a chegar ao Canadá e os refugiados do Afeganistão. Então, é uma ajuda humanitária, já que o Canadá se preocupa com isso, com essas causas humanitárias. Eles estão recebendo esses imigrantes como prioridade e aí causa esse backlog. E, assim, a gente vê, claro, o reflexo disso em atrasos de AORs. Então, por exemplo, a TR2PR, né, que às vezes começou a liberar alguns AORs em coisa de semanas, meses, né? Então, o meu primeiro, eu acho que AOR foi em 3 meses de envio do TR2PR. Eu recebi o meu último, agora tem, tipo, uma semana. Do dia 6 de maio. Então, 1 ano e 3 meses para receber, 2 meses para receber uma AOR do TR2PR, sabe? Então, assim, tá tudo realmente muito devagar, né? Alguns processos assim saem abençoados em nome de Deus e aí saem rápido, mas tem muitos atrasados e cada vez mais a gente continua fazendo mais aplicações, né? Então eles não estão conseguindo dar vazão à quantidade que está entrando, tirando na mesma velocidade, infelizmente. Então eu acho que está acumulando ainda mais, né? Exato, está acumulando, mas assim, para vocês que têm perfil para imigração, para vocês que já estão se preparando para isso, porque eu sei que nós brasileiros somos guerreiros e a gente sabe que quando a gente quer uma coisa, a gente quer um sonho, a gente corre atrás daquele projeto. Então, assim, você que está estudando francês já, você que está se empenhando no inglês e que já está pronto para aplicar, não desanime, aplique, coloca teu perfil, sabe? Corra atrás da tua chance, porque eu acabei de ter a filha do meu padrasto, do marido da minha mãe,
A filha do marido da minha mãe acabou de receber o PR sem ter pisado no Canadá pelo programa do OIP. Eles abriram o perfil, foram chamados por Ontário, fizeram a aplicação deles por Ontário, o PR dela saiu. Ou seja, vai chegar no Canadá sem nem ter vindo para o Canadá como turista, nem nada, sem nunca ter estudado aqui, porque foi selecionado por um programa provincial com perfil aberto no Express Entry. Então, isso é possível, sabe? Eu creio que se você está aí, está se preparando, tem seus requisitos de inglês e francês, correndo atrás do francês, tem a experiência de trabalho e tudo, é hora de você entrar em contato com a gente para correr atrás desse sonho. Isso. E vocês podem entrar em contato, gente, assim, o quanto antes, porque no final da live a gente vai ter uma surpresa para vocês, tá? Então, assim, quem mandou o primeiro e-mail, ó, vai ser contemplado com alguma coisa. O que será? O que será? Exatamente. Então, vamos lá. A gente teve, né, então, essa surpresa aí com o Express Entry. A gente tem um programa novo que vai pintar aí, que vai ser esse novo TRTPR, que a gente não tem muitas informações a respeito, mas que a gente espera que seja alguma coisa mais, vou dizer assim, vai ser menos emergencial, né? O TRTPR ele foi muito emergencial. E que seja instaurado como um programa mesmo. Exato. Todo 1º de janeiro vão abrir não sei quantas vagas e a gente vai dar aí a pessoas que de repente não têm um perfil para 500 pontos, para 450 pontos no Express Entry, né? Então, o Express Entry, querendo ou não, ele é um programa que ele afunila muito os imigrantes, ele vai dar prioridade para quem tem níveis altíssimos de idioma, determinados NOCs, experiência de trabalho canadense, oferta de trabalho e tudo mais. Então, a gente vai conseguir, de repente, com esse novo programa, abranger pessoas que não têm um perfil de Express Entry, que ainda assim são trabalhadores essenciais, né, para o Canadá, porque não necessariamente os trabalhos que a gente precisa hoje em dia são 0 A ou B, tem trabalhos, né? Então você precisa de caminhoneiro. Caminhoneiro vai ser o quê? NOC C. Então, eles podem abrir não somente o Express Entry, mas também o novo TRTPR para aplicantes que têm NOCs relevantes aqui para o Canadá. E é o que eles querem fazer. Eles querem... Então, assim, eu acho assim, vamos por ponto para explicar para quem está assistindo a gente assim de longe, né? Gente, o TRTPR, quando foi feito ano passado, durante a pandemia, ele foi focado em quem estava aqui, porque as fronteiras estavam fechadas, eles não podiam receber imigrantes de fora. Então, tinha lista de profissões, pessoas que tinham acabado de estudar, ou seja, pessoas com vínculo com o Canadá. E foi super legal, porque não tinha requisito da experiência anterior de muito tempo, sabe, você não tinha que provar várias coisas e tinha uma lista de profissões que não entrava em processos comuns. Por exemplo, no caso, Nani, não estava, Kate? Nani? Não me lembro de Nani tá... Quais as profissões que você mais lembra? 12 eu sei que estava, porque eu... Isso, 12, isso. Mas 4411 eu não me lembro. Enfim, tinha uma lista que você não entrava no Express Entry, era uma lista de profissões que não entravam. E aí, Kit estava até falando hoje que acha que esse TRTPR vai ter pode ser que se torne um programa, não piloto, mas um programa que fique, porque vai abranger profissões que não são elegíveis para o Express Entry comumente, né? Como é que eu falo comumente em português? Já esqueci. Normalmente? Normalmente. Às vezes dá um branco. Enfim, normalmente não entraria pelo Express Entry. Então, assim, a gente está esperando na expectativa de receber esse anúncio, mas uma das coisas que eu creio que não vai mudar do primeiro para cá é o francês. O francês, que foi uma coisa que abriu bastante, porque não teve um limite de vagas. O francês pode ser, de novo, um diferencial, já que a gente está vendo que as províncias estão precisando de pessoas que falem francês para não deixar o francês morrer como a segunda língua do Canadá. Então, a gente está vendo a Alberta convidando pessoas que falam francês. A gente está vendo Ontário, que tem um programa específico para pessoas que falam francês. O que mais? Você se lembra, Kit? Tem Manitoba, a gente tem no Brunswick, a gente tem programa de Nova Scotia. Então, assim, as províncias, elas estão cada vez mais, assim... Eu não vou dizer cada vez mais, mas toda vez que a gente atualiza alguma coisa, um programa adiciona alguma coisa do francês, né? Então, eu acho que, assim, quem não aprendeu francês ainda, quem não correu atrás disso ainda, está perdendo tempo. Eu tenho um cliente que está aqui assistindo a gente agora, eu estava falando até agora há pouco, que eu falei para ele em consulta, você vai aprender francês. Se eu me aprender francês, foi chamado no French Speaking. Mentira, foi mesmo? Nossa! Então, e que aquele homem tirou a nota que ele precisava no French Speaking. Meu Deus do céu, eu falei, gente, é muito orgulho, vice.
Muito orgulho. Então, assim, gente, a gente não, a gente sabe que aprender uma língua é difícil, mas a gente tem que. Esse é digamos, um sacrifício que vocês têm que fazer para conseguir estar aqui sem precisar fazer um college. E, inclusive, tem uma das perguntas que a gente recebeu. Era justamente o que é mais barato, de repente, né? É melhor vir fazer um college ou é mais barato fazer o Express Entry? E aí eu tava conversando com a Renata sobre isso. Mas quanto é que vai custar o Express Entry no final das contas com o dólar a 4 e lá vai bolinha, né? E com todos os gastos que a gente tem com o Express Entry. Eu não sei se você quer começar a responder essa pergunta do pessoal. Não, pode falar, porque você teve o número que eu falei, hã? Não, então, essa discussão, né? Eu estava conversando ontem com um casal de clientes, que eu acho que um dos clientes está aqui, inclusive, assistindo a live, e a esposa dele falou assim, poxa, eu não moro no local de prova, né? E eu já fiz a prova algumas vezes, falta só aquele meio ponto no writing, né? E ela fica repetindo as provas, e toda vez que ela faz a prova, são 6 mil reais que ela gasta. Não é só o valor da prova, é o valor da prova, é o valor do hotel, é o valor da passagem, é o valor da alimentação e tudo. E isso, no final das contas, se ela faz 5, 6 provas, são mais de 30 mil reais. Né? Então, às vezes, pode sim valer a pena, é claro que a gente tem que colocar isso na balança, eu acho que são 1000 fatores, né? Pode valer mais a pena vir para cá para estudar, do que você ficar tentando. A gente tem alguns clientes que tentaram, a Renata fez o processo de vista de uma das minhas clientes de PR também recentemente, porque foi tentando, infelizmente não conseguiu, acho que até a última prova dela ela até conseguiu, mas não teve o sorteio ainda, né? Para chegar na nota dela, mas ela foi lá e falou, não, então no final das contas eu quero estar no Canadá. E não tem nenhum problema, gente, vocês falarem, não, eu vou para o Canadá agora que eu vou aumentar ainda mais as minhas chances. Mas coloquem na balança. Eu moro no lugar... quanto seria, né, caso eu ficasse tentando essas provas? Quanto eu vou precisar fazer o inglês e o francês? Coloquem isso na balança, porque não vou dizer que vai sair mais caro, mas de repente alguns cursos de 1 ano, alguns cursos de 2 anos, se você vem sozinho e tudo mais, pode ser que valha mais a pena você vir direto para estudar aqui do que você ficar gastando. Eu moro lá onde Judas perdeu as botas. Eu acho... desculpa aqui te interromper, desculpa. Eu acho assim que vocês que estão querendo vir, às vezes ficam tão ansiosos com aquela coisa de ficar com o perfil aberto esperando um convite que pode vir ou pode demorar para vir, que aí acaba escolhendo o estudo, entendeu? E o estudo, a gente já fez, tanto eu quanto a Kit, algumas dual intents. Para quem não sabe, dual intent é você aplicar para um estudo já dizendo para o oficial que você quer imigrar. E fizemos dual intent de pessoas que realmente tinham pontuação para ser chamado e para imigrar, mas que queriam chegar logo no Canadá. Então, existe sim essa possibilidade. Agora, o valor, quanto que é mais barato, se Express Entry ou o College, eu acho que o Express Entry é mais barato. Se você estiver nas condições normais, né? Tipo, tá morando em cidade que tem a prova, que não vai te custar tanto, você sabe que você vai tirar nota e tal, o Express Entry é mais barato. Até mesmo porque a comprovação financeira que você tem no Express Entry pelo Federal Skill Worker não significa que você vai gastar aquele dinheiro. Claro que você vai gastar quando você chegar aqui, mas é só uma prova que, tipo assim, ó, tenho esse dinheiro disponível e tal. Já o college, você gasta o dinheiro, literalmente. Agora, é aquele gastar de investir, né? Na minha opinião, porque você tem acesso ao mercado de trabalho logo, seus filhos já começam a estudar na escola pública, ou seja, a adaptação fica mais fácil. Então, não é um gastar dinheiro de jogar aquele dinheiro fora que você não vai usar nunca mais. Você acaba aproveitando de alguma forma. Então, assim, vale a pena se você tem a condição financeira para isso. Vale super a pena. E dependendo de como ficarem as notas do Express Entry, né, daqui para frente, e como vai ser esse novo TRTPR, eu acho que pode realmente muito valer a pena a pessoa vir para cá estudar. Né? Apesar de ser mais barato esse programa que eu digo, o Express Entry, que não é um programa, né, é uma forma de seleção, mas apesar disso, se a gente vir que realmente esse novo TRTPR ele vai abraçar todos os estudantes, digamos, pô, vem para cá fazer um curso de 1 ano, se isso, né, estiver dentro do TRTPR, que isso pode ser mais interessante do que ficar esperando a vida toda no Brasil. Mas enquanto o TRTPR, eu acredito que o grande diferencial, independente da lista que eles vão colocar de profissões, independente de onde você esteja, Canadá ou fora, eu acho que o grande diferencial continua sendo o francês. O francês vai ser aquela coisa assim que a chave que muita gente precisa para chegar até aqui. E aí vocês podem perguntar assim, Renata, mas falar francês, mas eu quero ir para BC, eu quero ir para, sei lá, Manitoba, eu quero ir para Ontário, o que é que eu vou fazer com o francês? Esses lugares não falam francês, enfim.
Gente, francês é um diferencial muito grande. Eu vou te dizer, até para você trabalhar no governo, você quer galgar posições no governo, você ter o francês é praticamente uma carta de aprovação de você conseguir essas vagas de emprego. Então, é um diferencial que vale a pena você ter, você vai acabar usando de uma forma ou de outra. Então, não é dinheiro jogado fora, não é uma perda de tempo, vai valer a pena. Eu ia falar uma coisa que agora eu esqueci. A gente vai conversando. Eu vou perguntar, então. Vamos ver aqui as perguntas que eu recebi. Inclusive, eu vi uma pergunta aqui que estava passando, gente, eu não lembro o nome, que perguntou o seguinte: para as pessoas que estão com os processos atrasados, tem como entrar em contato com a imigração? Foi basicamente assim a pergunta. Olha, a gente pode entrar em contato com a imigração, o aplicante pode, através de webform, mandando lá, explicando ou para o consulado, no caso de visto, manda o webform, pede um update, pede uma atualização, mas nem sempre eles respondem, tá? Às vezes você vem uma resposta automática dizendo, ó, desculpa, a gente está tendo muito processo e tal, não compre passagem até você ter certeza, coisas desse tipo, as mensagens automáticas. Então, não significa que entrar em contato você vai ser respondido ou que seu processo vai andar mais rápido, tá? A gente costuma também solicitar o Notes. O que é o Notes do processo? É você pedir, você aplica, né? A gente tem que ser através de um residente ou de um canadense, ou seja, uma pessoa que esteja no Canadá. Nós oferecemos esse serviço. A gente submete uma aplicação pedindo Notes do processo. Nesse Notes vem todas as anotações do oficial em relação ao seu processo. Você vai saber exatamente em que fase ele está. Tá bom? O Notes voltou a ser processado em 30, 40 dias, o que é muito bom, porque ano passado chegou a demorar 3 meses para sair o Notes. Pois então, hoje eu atendi uma cliente que está 3 meses aguardando Agora? Não, Nossa. estão atrasados. Aliás, deixa eu te perguntar, né? Já que eu parei de trabalhar com vistos temporários, de fora, né? Então, a minha pergunta é, já voltou a ser processado o visto de turismo? Então, não voltou a ser processado o visto de turismo, tá? Eu penso que eles receberam, os consulados receberam muitas aplicações de fora dos pedidos de refúgio, e daí eles ficaram cheios e deram uma pausa, mas eles estão aceitando as aplicações. Então, assim, eles não pararam de aceitar a aplicação. Qual é o meu medo em relação a isso? Porque a gente já teve experiência no passado de que eles pararam com as aplicações de visitante e de repente eles falaram o quê? Todo mundo que aplicou antes de setembro de 2021 não vai ter resposta mais. Então eu fico com receio em relação a isso, mas as aplicações continuam sendo recebidas pelo consulado, só que a gente não tem resposta desde maio, tá bom? Ok, bom saber. Muito obrigada. Então vamos para as dúvidas aqui. Eu preciso fazer o ECA de todos os cursos que eu tenho para Express Entry? Se você quiser pontuar, você tem que ter o ECA. Acontece muito, por exemplo, o cônjuge. O cônjuge, se ele tiver high school, que não é uma coisa que a gente vai usar no Express Entry do aplicante principal, por causa de questões de pontuação e tudo, mas o cônjuge, geralmente, ele tem que ter... Tem que ter, não. Se ele tiver, ele vai pontuar. E para pontuar, tem que ter o ECA até de high school. Então, ECA de tecnólogo, né? ECA de high school, tudo isso você bota para pontuar. Agora, vamos dizer que você tem um bacharelado. Você vai precisar do ECA do seu high school? De jeito nenhum, não precisa. Você vai precisar do que pontua mais alto, que é o que você está pedindo ponto. Então, ECA de mestrado, se você vai precisar do bacharelado, não, você não vai precisar. Agora, ECA de pós, você tem que ter a pós e o bacharelado para contar como 2 diplomas. Então, essa é uma coisa que você tem que prestar atenção. Eu já tive clientes que entraram no perfil Express Entry achando que tinha ponto de 2 diplomas, mas não tinha, porque não tinha colocado a formação anterior. Então, para pós, você tem que ter o do bacharelado ou de um curso de 3 anos para contar como 2 diplomas. Como comprovar a experiência profissional no Brasil para o Express Entry? É só uma carta do empregador. Essa carta tem algumas especificações, como, por exemplo, posição, data que você trabalhou, salário que você recebia, funções que você exercia de acordo com o NOC que você está declarando. Tem que ser no papel timbrado, tem que ter informações de contato. Então, assim, tem uma carta específica que o empregador precisa te dar. Agora é o seguinte... Self-employed, pessoas autônomas que trabalham, principalmente no caso de advogados que trabalham por conta própria. Aí, nesse caso, é um processo um pouco diferente. A pessoa tem que mostrar que tem uma empresa registrada, traduz empresa, imposto de renda, carta de referência de sócio, de clientes, coisas desse tipo. É mais um dossiê para provar aquela experiência de autônomo para fora do Canadá, entendeu? No Brasil ou outro país. Aí, nesse caso, é assim. No Express Entry, o tempo de trabalho precisa ser os 3 anos seguidos para valer pontos? Não, não precisa. Agora, gente, assim, a gente está falando de Express Entry como se vocês todos já soubessem, né? Assim, para você criar o perfil, por favor, não crie o perfil com notas que vocês acham que vão tirar, tá? Ou com
acha que vai ter. Que vai ter, ou com a equivalência que você acha que vai ter. Não, não funciona desse jeito. Pelo amor de Deus, não façam isso, porque pode dar um maior problema para vocês. Então, assim, quando vocês criam o perfil, vocês têm que ter o Education Credential Assessment, que é o quê? Que é uma validação do seu diploma do Brasil, só que não é uma validação que te permite exercer aqui. Por exemplo, você faz como médico. Você faz lá a sua avaliação como médico, seu Education Credential Assessment como médico, tem lá mostrando que seu curso é de acordo com a medicina, mas isso não significa que você pode ser médico quando você chegar aqui. Significa que seu diploma equivale a um diploma de medicina. Porém, para trabalhar aqui, você vai ter que tirar a licença para exercer a profissão. Então, as pessoas confundem muito isso. O que é o ECA para imigração e o que é a sua licença para você exercer sua profissão aqui. Tá? Engenheiros, advogados, dentistas, vai estar lá. Professional degree, no caso de dentista, professional degree. E aí tem lá, você tem um diploma que vale um diploma de dentista. Porém, não pode exercer como dentista. Você tem que tirar sua licença aqui depois. E Rê, qual é a novidade que a gente vai ter para o pessoal que mandar e-mail para a gente? Então, os primeiros 10 que estiverem assistindo essa live e que mandaram e-mail para a Gonost, os primeiros 10 que estiverem prontos para aplicar para o processo de imigração, tá? Prontos, assim, Renata, a gente está pronto para aplicar kit, a gente está pronto para aplicar para o processo de imigração. Esses 10 primeiros vão ter a análise de perfil gratuita, a gente não vai cobrar por essa análise de perfil. Eu sei que vocês que estão nos assistindo são fã da Kitty, então provavelmente vocês vão querer fazer todas as análises com ela. Análise de perfil com a Kitty ou comigo gratuitamente, a gente não vai cobrar por isso e vai ter 10% de desconto no processo todo de imigração. Isso é muito bom, por quê, gente? Porque a gente já tem, nós da Gonost já temos um preço competitivo, um preço que é mais em conta no processo de imigração. Então, ter 10% vai te ajudar. Você pode pegar esses 10% e usar em quê? Na tradução. Gente, tradução custa uma grana para você fazer. Traduzir todos os seus diplomas, traduzir Police Certificate, né, que é o nada consta da Polícia Federal aí no Brasil, tudo isso custa grana. Então, se você tem 10% de desconto, vai te ajudar no processo de imigração. Então, aproveita essa oportunidade. Os 10 primeiros que entraram em contato falando que assistiram essa live com a Kitty e que estão prontos para aplicar para o processo de imigração vão receber análise de perfil gratuita e vão receber o 10% de desconto. Exatamente, gente. Então, manda e-mail pra gente, por favor, se vocês estão interessados. Lembrando que, assim, a gente não está falando só de Express Entry, a gente está falando de processos provinciais. Então, eu, por exemplo, já fiz processos de BC, de Ontário, Manitoba, como é o nome? Nova Scotia, New Brunswick. Então, assim, a gente vai longe, Newfoundland, até Newfoundland. A gente vai longe pra caramba. Então, a Renata também, a gente faz spousal sponsorships. O que mais é que eu já não lembro mais? Processo... Faz tudo, parents, grandparents. A gente só não faz refúgio. Isso. Então, alguém fez uma pergunta aqui interessante. Deixa eu ver aqui. Qualquer pessoa que sabe inglês pode traduzir esses documentos, gente? Não, tem que ser tradução juramentada. E além de ser uma tradução juramentada, tem que estar no formato que a imigração pede. Ou seja, não é só você botar lá uma tradução qualquer e enviar. Não vai funcionar e volta. E eu vou chamar a atenção de vocês uma coisa. Qualquer pessoa pode fazer o seu processo de imigração, o seu processo de visto. É só entrar no site lá, você vai ter todas as informações. Só que se você fizer pela primeira vez, você pode cometer a besteira de cometer um erro bobo que vai fazer com que o seu processo seja recusado. E um dos erros bobos que as pessoas mais cometem é enviar somente a tradução. Isso aí é negativa no Express Entry, sério, gente. Volta tudo e você perde o que você pagou nas taxas. Então, eu já tive que refazer a aplicação de clientes, de Express Entry, de clientes que fizeram sozinhos e foram negados por causa da tradução. Então, se você não quiser ter uma negativa boba dessa, fale com quem sabe, fale com quem já tem experiência. Eu tô falando isso não é porque eu sou consultor de imigração, não, viu, gente? Porque eu não vendo nada, eu não sei vender absolutamente nada. Sou uma péssima vendedora, sabe? Se você me der uma coisa para vender, eu dou de graça, porque eu não sei vender nada. Não é por causa disso, mas é porque eu, Renata, quando eu estava no processo de imigração, eu optei por contratar uma pessoa que tinha mais experiência para evitar esse tipo de dor de cabeça. É uma economia boba, porque se você faz sozinho e erra desse jeito, manda só a tradução, quanto que você não perdeu da taxa do governo? Não, eu fico pensando, sabe o que? Aquele povo que foi sorteado nos 75 pontos. Nossa. Que fez besteira, tendo sido chamado com 75 pontos.
Que nunca... Cento e poucos pontos, né? Tava lá com cento e poucos pontos, foi receber uma chance única dessa, que não é sempre que vai rolar uma tota de corte tão... É raríssimo. E aí você vai e faz uma aplicação e dá errado e perde uma oportunidade dessa. Então, assim, não estou vendendo, tá, gente? Tem aí, sei lá, outras opções no mercado, mas eu tô falando de coração. Não cometa um erro bobo desse, sabe? De mandar somente a tradução e ter seu processo todo recusado. Então, fale com quem entende, converse com quem entende. Se você não tem o dinheiro... se, Renata, eu queria muito contratar vocês, mas para mim está fora do meu budget nesse momento e tal. Gente, a gente divide os processos em etapas, o pagamento em etapa. Conversa com o financeiro da Gonorte, vê possibilidade de pagamento, mas faça a coisa com segurança, para evitar erro e para que você venha para cá assim, o mais rápido possível. Então, gente, mais uma vez, se vocês querem ter não somente a análise de perfil gratuita, como a 10% de desconto no processo de residência permanente de vocês, né? Sendo um dos 10 primeiros que entrarem em contato através do e-mail que está aqui embaixo. É só, então, como eu falei, é só mandar e-mail cá para baixo, falando que vocês viram aqui a live, que vocês estão interessados em fechar o processo com a gente. E, né, como a gente falou, você tem que estar já, né, pronto para poder fazer essa aplicação. Então, no caso, já ter a prova de idioma, já ter, de repente, o ECA e... Não sabemos, né, se você já sabe ou não o seu processo, mas a gente vai poder avaliar isso também na nossa análise de perfil, tá bom? Então, muito, muito, muito obrigada. De nada. Ilustre aqui, eu adoro ter você aqui. E em qualquer lugar, né? A gente conversa, a gente fala tão rápido, aí às vezes eu falo assim, será que o povo está acompanhando a gente falando rápido desse jeito? Verdade. Um beijo para você, Rê. Um beijo para todo mundo que assistiu. Gente, senta o dedo no joinha, no coraçãozinho aqui para agradecer a presença da Rê e para agradecer esse desconto que a Gonor tá dando aí para vocês, tá? Que não é sempre. Vamos aproveitar aqui o retorno do Express Entry, o começo desse novo TRTPR que a gente ainda não sabe quando vai acontecer, mas que vai acontecer em breve, para poder, né, já programar todo o nosso processo de residência permanente. E agora eu vou deixar a Rê se despedir. Então, gente, eu agradeço muito vocês terem participado da nossa live. Eu quero que vocês mandem para a Kit ou mandem para a Gonorte, assim, pedindo qual tipo de informação que vocês querem ter. Se vocês querem ver de novo a gente fazendo live junta, manda para a gente, sabe? Participe. Nos sigam nas mídias sociais para que a gente possa passar para vocês o que a gente está sabendo de novidade. A Kit é muito boa nisso, está sempre atualizando, sempre informada. Mas é sério, porque assim, as coisas mudam muito rápido. Então, como muda muito rápido, talvez o que você soube e valia até ontem não vale hoje. Então é importante vocês estarem acompanhando a gente e mandando, olha, Kit, eu gostei muito da live com a Renata, faz de novo, faz sobre esse tema, sobre aquele outro tema. E daí vai ser um prazer estar aqui com vocês, dividindo o nosso conhecimento, dividindo nossa experiência de vida. Nós duas somos imigrantes, como vocês vão ser um dia, ou se já estão aqui, que vocês são. Então a gente sabe dos perrengues, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe das dificuldades no processo de adaptação, na chegada. Muita gente pensa assim, que o difícil é conseguir o visto para chegar aqui, né? E quando recebe o visto, pronto, todos os problemas se terminaram. Aí quando você vem e pisa no Canadá, você vê que tem outros desafios, outras lutas. Então, assim, é acompanhando a gente, é conversando, que vocês vão entender melhor como funcionam as coisas. E a gente está aqui para ajudar, desde o processo lá do começo, lá no Brasil, você tirar o visto, até o seu processo de residência permanente. E quando vocês são aprovados na residência permanente, nossa, é só festa aqui na Gonorte. Nós ficamos muito, muito, muito felizes de participar desse projeto com vocês. Tá bom? Um beijo grande. Obrigada. Obrigada, Kit, pela parceria. Obrigada por você fazer parte da minha vida, assim, não somente como parceira de trabalho, mas como amiga, sabe? Assim, a gente meio que deu certo. É um casamento que deu certo e eu sou muito grata por isso. Também. Rê, amo você, venha sempre. Amo você também. A gente se vê em breve. Tchau, gente. Obrigada.